Nos diz assim a palavra do Senhor: e mandou degolar João no cárcere, e a sua cabeça foi trazida num prato e a dada à jovem, e ela levou a sua mãe. Só até aqui para a nossa meditação nesta noite. Palavra bem conhecida de todos, onde se perguntar, se perguntar para uma criança sobre quem foi João Batista, com certeza muitas crianças saberão definir quem foi a vida, quem foi a trajetória de vida deste homem chamado João Batista. Na vida de João Batista nós encontramos dois milagres logo de cara, onde a mãe de João Batista, Isabel, era estéril, não poderia dar luz e, além de ser estéril, ela era de idade avançada, tanto ela quanto o seu esposo, que era o sacerdote da casa do Senhor. Mas como o nosso Deus é extraordinário em trabalhar no impossível, em fazer aquilo que o homem se diz não ter jeito, quando o homem diz não dá mais, não tem jeito, o nosso Deus sempre chega com a solução. Se nós formos para a Bíblia, lá em Lucas, no capítulo de número 1 e versículo 7, nós vamos encontrar tão somente esses dois problemas, na qual bate a porta da família de Isabel, quando o anjo chega até o sacerdote e fala que ele vai ter um filho. Ele duvida, ele não acredita, ele fica indeciso. De momento, na hora que ele recebe aquela notícia que ele vai ter um filho. Para quem sabe, para quem lê a Bíblia, sabe muito bem que filho naquela época, filho nos antepassados, era uma coisa extraordinária, era um presente. A mulher que não poderia ter filho, que não poderia dar luz, a mulher que era estéril, era considerada uma pessoa, uma mulher incompleta, era considerada uma mulher infeliz e faltava algo para ela. Pois filho naquela época era um presente, era uma dádiva de Deus, e a mulher que tinha filho, que poderia ter filho, ela era presenteada, ela era feliz, ela era uma mulher completa. Mas Isabel era diferente, era o inverso da vida das outras mulheres, das demais mulheres, e depara ali tão somente num problema, onde a mulher estéril, a idade avançada, não tem mais o que fazer olhando aos olhos humanos, mas o nosso Deus consegue trabalhar, consegue dar jeito naquilo que não tem jeito. Aquilo que está quebrado, o nosso Deus conserta. Onde não há mais saída, o nosso Deus olha e fala: aí a saída. Onde não há mais solução, o nosso Deus olha e fala: aí a solução. Onde há sentença de morte, o nosso Deus chega, repreende a morte e a vida volta a reinar. Aleluias. O que me impressiona na vida desse homem, deste casal, é que Lucas, no capítulo 1 e no versículo 6, nós vamos encontrar o escritor dizendo: e era ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor. A Bíblia não corta caminho para nós sermos bem-sucedidos, para nós colhermos os frutos do Senhor. É simples. É 3 palavrinhas, é 4 letras do abecedário, OBDC. E aqui nós vamos encontrar o escritor falando que ele era justo, que ele era irrepreensivelmente em tudo, em todos os mandamentos do Senhor. É impossível uma pessoa ser justo, uma pessoa ser temente a Deus, e as coisas der errada para ele. Raramente isso vai acontecer. E quando o anjo traz a boa nova para ele, para o esposo de Isabel, que fala que ele dará a luz, ele entra para oferecer a oferta até o Santo dos Santos, e o povo está lá fora esperando ele retornar com a resposta. De repente sai Zacarias sem poder falar, entrou falando e sai mudo.
e o povo fica sem entender. E aqui eu começo a entrar na mensagem nesta noite para nós. Eu intitulo o título dessa mensagem nesta noite: você não escolhe ser chamado. Ninguém que tem um chamado escolhe ser chamado. Ninguém que é pastor, que pastoreia, muitas das vezes escolheu ser pastor. Ninguém que é pregador, que é missionário, escolheu ser missionário. João Batista não escolheu vir ao mundo, simplesmente foi fruto daquilo que não existia, daquilo que não poderia existir. Aleluias. E sempre naquilo que não é nada, naquilo que não tem nada, naquilo que não parece ser nada, Deus começa a trabalhar. Quem foi João Batista? João Batista foi aquele que veio preparando o caminho para o Salvador do mundo. Era aquele que não cortava volta para pregar a palavra. Era aquele que olhava para uma pessoa, se estivesse errado, ele falava a verdade, ele pregava a palavra, ele pregava a verdade. Aleluias! E nasce João Batista, e o anjo já havia falado para ele, para o esposo de Isabel: o nome dele será João. Só porque duvidou, ficarás mudo, até que todas essas coisas aconteçam. Após o menino nascer, há uma discussão, digamos assim, há um questionamento entre a família: qual nome dará ao filho? Porque pela tradição teria que ser o nome de alguém que já existia na família. E não sabia qual nome dar ao menino. De repente João, o pai de João, olha e fala: o nome do menino será João, porque havia um mandamento do anjo: você só voltará a falar quando for dar o nome ao menino. E João começa a crescer. João não pediu para vir ao mundo. João não quis ser chamado. João não quis ser escolhido. E João começa a crescer. E João começa a pregar. A pregação de João não era a pregação que ninguém queria ouvir. Aleluias. A pregação de João, se fosse nos dias de hoje, ele não pregava, ele não tinha repercussão pelos olhos humanos. Mas quando Deus quer exaltar alguém, quando Deus quer soprar o nome de alguém, independentemente do homem querer ou não, a palavra será pregada. João era aquele que olhava para a multidão e falava: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? João não cortava caminho. Só que às vezes, para pregar a verdade, às vezes para falar a verdade, tem um alto preço. Eu tenho tão somente 3 pessoas na Bíblia que não escolheu ser chamado. Há vários, mas vou ditar só 3. Não escolheu ser chamado. Quem sabe até não queria ser chamado. E aconteceu também o que não queria. João não queria ser chamado, mas o chamado estava sobre a vida de João. Mas João não fugiu do chamado dele. E João começa a pregar a palavra do Senhor. E João começa a anunciar a palavra do Senhor. Mensagem dura. Mensagem que ninguém queria ouvir. Porque João não maciava o ego de ninguém. Se era A, se era B. João não tentava dar jeitinho, porque as coisas de Deus para ir para o céu não tem dar jeitinho. A Bíblia fala que apertado é o caminho, apertado, estreita é a porta. Aleluias. Não adianta querer dar jeitinho para entrar no céu, para chegar no céu, porque não tem jeitinho. Jesus está voltando. E só há um único jeito
de nós ser salvos é esperar Ele, é não dormir, é não cochilar, é não adormecer, é não fazer como as 5 virgens, pois a Bíblia nos diz: e por multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriará, mas aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Aleluias. E a igreja, nos dias atuais, atravessa por um caminho tão apertado. Parece que o caminho estreitou mais. Parece que a coisa dificultou mais. Não foi a coisa que dificultou mais. Não foi o caminho que apertou mais. A Bíblia fala que Deus não muda. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ou seja, o que era pecado no passado continua sendo pecado até hoje. O que fazia cortar minha intimidade com Deus no passado continua fazendo cortar a intimidade até hoje. O que me distanciava de Deus no passado continua me distanciando de Deus nos dias atuais. E o que é, irmão Eliel, que distancia o homem de Deus? É não orar, não jejuar, não falar com Ele. Oração é nada mais e nada menos do que um diálogo entre você e Deus. Não tem relacionamento que continua de pé se não houver diálogo. Não tem amizade que continua de pé se não houver conversa. Aleluias. Vocês já observaram uma casa onde pai e filho, esposa e esposo não conversam? É um relacionamento fraco. É um relacionamento que não vai longe. Aleluias. Eu sinto muito em dizer que se não tem relacionamento com Deus, que se não tem oração com Deus, o teu relacionamento com Ele está fraco. Como pode o filho ficar sem conversar com o pai? Se não há relacionamento, se não há diálogo, se não há conversa, o relacionamento quebra. O relacionamento não continua. Começa a falar linguajagens diferentes. Começa a trilhar outros caminhos. Mas o nosso relacionamento com Deus tem que estar de pé todos os momentos. Tem que estar de pé todos os minutos. Quando digo que o homem não escolhe ser chamado, que o pastor não escolhe ser pastor, encontramos como exemplo Pedro. A Bíblia nos fala que Pedro estava lavando as redes. Em Mateus no capítulo 4, 19 e 20, Jesus se aproxima do barco e disse: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, deixando logo a rede, o seguiu. Foi Jesus que chegou até a ele e falou: vinde a mim. Não foi eles que chegaram e falaram: Senhor, eu quero ser chamado, eu quero te seguir, eu quero pregar a tua palavra. Sem saber Pedro o que aconteceria com ele. Irmão, a chamada muitas das vezes é dolorosa, a chamada muitas das vezes é espinhosa. Tem momentos difíceis na chamada de um homem de Deus. Segundo alguns historiadores, Pedro, no final da sua vida, no final do seu ministério, ele faz um pedido e fala assim: ó, me crucifica de cabeça para baixo, com os pés para cima, porque não sou digno de morrer como morreu o meu Redentor. Ninguém escolhe ser chamado.
Ninguém escolhe pregar a palavra. Ninguém escolhe pregar a palavra do Senhor, porque a palavra às vezes é dura, você vai desagradar as pessoas, você vai falar às vezes o que as pessoas não querem ouvir. Alguém às vezes vai virar a cara. Mas a palavra tem que ser pregada. Lá em Timóteo está escrito: pegue a palavra a tempo e a fora de tempo. A palavra tem que ser pregada. A Bíblia, ela não corta caminhos, ela vem direto ao ponto. Não dá para servir a Deus com bagagens. Não dá para adorar a Deus com o pensamento longe. Quando o Senhor chegou a teus discípulos, que após a pesca que Jesus mandou, que eles retornou ao mar, pegou muitos peixes, e quando voltou, seguiu Jesus. O que os discípulos tinham era o seu material de profissionalismo, que era a pesca. Quando Jesus fala: vinde a mim, eles deixam tudo e seguem Jesus. Porque o pastor muitas das vezes não escolhe ser pastor, porque tem renúncias a ser feita, tem coisas para deixar para trás, para a obra de Deus fluir, para a obra de Deus ir avante, tem renúncias para fazer. Pedro deixa as redes para trás. Pedro renuncia toda a sua vida profissional e decide seguir Jesus. Decide fazer o ID de Jesus. Mas pregou a palavra. Primeira pregação de Pedro depois que Jesus ressuscitou, quase 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. Ninguém escolhe ser chamado, mas ninguém também é chamado por acaso. E quando João vem ao mundo e começa a pregar a palavra, tem algumas consequências para João por falar a verdade, por pregar a verdade. E ele olha uma certa feita para um superior, para uma autoridade, e fala: ó, não é lícito possuir a mulher do teu irmão Filipe. João não estava nem aí que as consequências viriam, pois afinal ele não disse a verdade para uma pessoa qualquer. Mas João não preocupou com isso, mas disse a verdade. Foi para a prisão. Chamado tem que ter renúncia. Chamado tem que ter o que deixar. Chamado tem que ter o que renunciar. Quando Jesus chama os discípulos, que ele deixa as redes, ele estava trabalhando, mas renunciou à sua vida. E se nós olharmos no Antigo Testamento também não é diferente, a mesma coisa. Lá em 1 Reis, no capítulo 19, nós vamos encontrar alguns versículos anteriores, quando Elias começa a barganhar com Deus, começa a questionar Deus, começa a fugir, e começa a pedir a morte. E Deus manda ele descer até um determinado lugar, e lá já tinha provido de um profeta para o lugar dele. E quando Elias desce, ele encontra Eliseu. O que Eliseu estava fazendo? Eliseu estava arando terra, estava trabalhando. Quando Elias passa e lança a capa, ele mata os bois, queima toda a traia. Isso é renúncia para seguir o ministério da vida.
Isso é renúncia para pregar a palavra, para fazer a obra de Deus. Renunciou à sua vida, deixou o que estava fazendo e cumpriu a sua missão, cumpriu o seu ministério, cumpriu a sua chamada. Mas tudo isso porque tinha diálogo, tinha intimidade, tinha conversa. Conversava com Deus, falava com Deus, orava. Ninguém que clama, não há ninguém que clama e não responde. Não conheço ninguém que ora e Deus não responde. Sempre que clamamos a Deus, sempre que estamos no estreito e decidimos confiar inteiramente no Senhor, o Senhor sempre nos responde. Ele não nos deixa sem resposta em momento algum. Deus sempre tem uma resposta para as nossas vidas. Deus sempre nos dá o escape, sempre nos dá a saída. Mas para isso nós temos que ter uma vida íntegra na presença dEle. Mas para isso nós temos que ter uma vida de santidade na presença dEle. É por isso que o homem, quando é chamado, que ele dedica a sua chamada, quem não tem visão espiritual olha para ele e fala assim: ó, aquele ali virou um santarrão, aquele ali agora está querendo ser o crentão. Não, mas não está se cumprindo a palavra, porque a Bíblia fala que aquilo que é santo santifica-se mais, aquilo que é justo justifica-se mais, aquilo que está no pecado entra no pecado mais. É por isso que o homem de Deus, a mulher de Deus, quando quer fazer a vontade de Deus, ele não é entendido. Viver uma vida de renúncia, viver aquilo que ele não quer, renunciar a si mesmo. Viver uma vida de renúncia é eu fazer aquilo que eu não quero fazer, é eu deixar de fazer aquilo que eu não quero. Esse povo é tudo doido. Sai às 5h50 da manhã, às 6 horas da manhã, nesse frio, para ir para a igreja. Tem que ser crente salvo para ir mesmo. Tem que ser crente que quer compromisso com Deus, que quer intimidade com Ele, que quer conversar com Ele. Quem não ora não tem poder. Igreja que não ora não continua de pé. Igreja que não ora é uma igreja morta. Crente que não ora é crente morto. Um certo pastor uma feita conta uma visão. Ele diz na sua visão que ele conta que na sua visão ele teve uma visão com 2 demônios. E um demônio olhou para o outro, um todo bem vestido, todo arrumado, e o outro todo sujo, todo queimado, todo atrapalhado. Um olha para o outro e fala assim: você está vindo de onde? O sujo olhou para o limpo e falou assim: você está vindo de onde? Ele falou assim: eu estou vindo de um culto. Eu ia passando na rua, tinha uma igreja com a porta aberta, eu falei assim: eu vou entrar aí agora. Aí eu entrei na igreja, eu cantei no ciclo de oração, eu cantei nos jovens, eu auxiliei no culto, subi na tribuna, auxiliei o pastor no culto, ajudei no culto por inteiro. Terminou o culto, eu falei: estou indo embora, mas prometo voltar no próximo. Aí ele olhou para aquele demônio que estava todo sujo e falou assim: você está vindo de onde? Eu estou vindo de um culto. E você está vindo de onde? Ele falou assim: eu também estou vindo de um culto, só que eu não tive a sorte que você teve. Eu estava passando na rua, tinha uma igreja lá, eu falei: eu vou entrar aí agora e vou parar esse negócio.
Vou colocar um ponto final nisso aí e ninguém vai fazer mais nada. Só que quando eu cheguei, que eu pisei na porta, o pastor que estava no altar lá, olhou para mim e falou assim: está amarrado em nome de Jesus. Quando ele falou que estava amarrado, chegou 2 anjos e me amarrou. E eu não pude sair nem para a direita, nem para a esquerda, e nem tampouco voltar para trás. Tinha um grupo de crianças, de jovens lá, e a senhora olhou para trás e falou assim: queima ele, Jesus, queima ele, Jesus. Me baixou fogo lá, olha o estado que eu fiquei. Isso é sinal de uma igreja que ora, que teme a Deus, que conversa com Deus, que anda com Deus, que pensa em Deus, que 24 horas está com seu pensamento voltado a Deus. Dessa mesma maneira é nós na nossa casa. Se nós não orar, na nossa casa o inimigo entra e ciranda. É por isso que o Senhor olhou para Pedro e falou assim: Pedro, Satanás pediu para cirandar com a sua vida, mas eu intervi. Vida sem oração, vida sem diálogo, é uma vida fracassada, é uma vida que não vai para frente. Ministério sem oração, eu não acredito que é um ministério usado por Deus, porque para ser usado por Deus tem que ter intimidade, tem que ter conversa, tem que ter diálogo com Deus. Não adianta crente não orar e falar que ele está firme com Deus. Não está. Não continua de pé. Que grau de intimidade está a tua amizade, a tua conversa, o teu relacionamento com Deus? Que o Senhor olha para uma mulher uma certa feita e fala assim: ei, se tu beber dessa água aqui, você vai ter sede de novo. Mas se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você vai ter sede. Jesus estava nada mais e nada menos tratando de um relacionamento, reestruturando um relacionamento com aquela mulher. E Jesus resolve fazer isso só ele e ela, só os dois. Porque tem momentos no relacionamento que é só você e Deus. Tem momentos na nossa caminhada espiritual que é só nós e Deus. Que a oração tem que ser conosco. Na igreja oramos. Mas há momentos na nossa caminhada, na nossa vida espiritual, que é só nós e Deus. É aquele momento que a Bíblia fala assim: ó, quando querer falar, entra para o teu quarto, fecha a tua porta e fale com Ele em segredo. Vida de renúncia. Viver uma vida ministerial, uma chamada ministerial é renunciar. É pregar a palavra sem se preocupar com o que ela vai impactar, com a consequência que ela vai trazer. João morreu. João foi degolado. A cabeça foi cortada. Por quê? Porque pregou a verdade. Porque falou aquilo que a pessoa não queria ouvir. Te coloca de pé nesta noite. Uma vida de intimidade. Quando a pessoa tem uma vida de intimidade, a pessoa tem uma vida sensível. A pessoa tem uma vida de sensibilidade. Se a pessoa é sensível, significa que quando o Espírito Santo começa a tocar no seu coração, você não consegue ficar sem chorar, sem sentir algo da parte de Deus. Qual o grau de relacionamento, de intimidade a sua vida espiritual se encontra com Deus?
Fecha o teu olho e começa a conversar com Ele neste momento. Fecha o teu olho e começa a falar com Ele, começa a conversar com Ele neste momento que Ele está aqui. Começa a se preocupar com o seu relacionamento, com a sua conversa, com o seu diálogo com Ele, que Ele está aqui para restabelecer a intimidade entre você e Ele. Qual grau de sensibilidade nós temos para com o Espírito Santo? É aquele que quando o Espírito Santo fala, nós entende. É aquele que quando o Espírito Santo fala, nós começa a chorar, nós começa a se derramar na presença do Senhor. Se derrame na presença dEle, chore na presença dEle, porque Ele conta conosco nesta última hora. Nós precisamos de mais compromisso com o Senhor, nós precisamos nos derramar mais na presença dEle. Quero fazer oração pela tua vida, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Eu quero te agradecer neste momento, ó meu Mestre, pela tua palavra que foi explicada, que foi falada, que foi pregada aqui nesta noite. Jesus querido, que a tua palavra venha alcançar cada vida, cada coração neste momento. Deus, eu não conheço, ó Pai querido, o coração de ninguém, mas o Senhor é conhecedor de todas as coisas. O Senhor sabe o grau de intimidade que cada um tem com o Senhor. Mas onde houver uma pessoa neste momento, ó Jesus, que essa intimidade está por um fio,